Há um instante silencioso, antes de toda a conquista, em que a vida parece perguntar: você realmente sabe o que está pedindo? Muitos dizem querer prosperar, ter mais dinheiro, estabilidade, abundância, mas poucos param para refletir sobre o que o ter significa dentro de si. Antes de possuir algo do lado de fora, é preciso compreender o que esse desejo desperta do lado de dentro. Porque tudo o que ainda não entendemos acaba nos dominando. E o dinheiro, talvez mais do que qualquer outra força do mundo moderno, tem o poder de revelar o que realmente governa o nosso coração. Durante toda a história humana, o dinheiro foi apenas um símbolo, um reflexo do valor que damos às coisas e a nós mesmos. No entanto, o que era para ser um instrumento de troca se transformou pouco a pouco em um espelho das nossas inseguranças. Queremos prosperar, mas tememos parecer gananciosos. Queremos ter liberdade financeira, mas carregamos culpa por desejar mais. Dentro de muitos corações, existe um conflito silencioso. A alma quer crescer, mas a mente ainda associa riqueza à vaidade, à corrupção, a afastamento de Deus. E esse conflito interior cria uma prisão invisível. Muitos não percebem, mas vivem travados entre o medo da escassez e a vergonha da abundância. Esse é o paradoxo que impede o fluxo natural da prosperidade. Porque o dinheiro, em sua essência, não é bom nem mau. Ele apenas amplia o que já existe em nós. Se há paz, ele expande a paz. Se há medo, ele amplifica o medo. Se há culpa, ele faz da prosperidade um fardo. E é por isso que antes de buscar ter, precisamos aprender a ser. As palavras do Mestre ressoam com sabedoria eterna. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus, capítulo 6, versículo 21. O dinheiro nunca revela apenas o que possuímos, revela o que adoramos. Ele mostra onde colocamos nossa fé, nosso tempo e nossa energia. E talvez seja por isso que muitos têm dificuldade em prosperar, porque inconscientemente adoram o medo da falta e não a confiança na abundância. Epicteto, o filósofo estoico, dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. O mesmo vale para o dinheiro. Não é o dinheiro que te define, mas o significado que você dá a ele. E esse significado é moldado pelas crenças que você herdou, pelas histórias que ouviu e pelas emoções que nunca foram curadas. A pessoa que teme o dinheiro tende a repelir o dinheiro, e a pessoa que o idolatra tende a se perder dentro dele. Ambas vivem prisioneiras do mesmo engano. Acreditar que o valor está fora, quando na verdade sempre esteve dentro. Imagine o dinheiro como o vento. Você não pode vê-lo, mas pode senti-lo mover tudo quando canalizado com propósito. Assim como o vento pode impulsionar um barco para frente ou destruí-lo numa tempestade, o dinheiro também depende da direção que damos a ele. Quando usado com clareza e consciência, ele flui. Quando usado para preencher vazios emocionais, ele se torna uma força caótica que nos desgasta. Talvez o verdadeiro desafio não seja aprender a ganhar mais, mas aprender a sustentar o que se ganha sem perder a paz. Porque prosperar, no fundo, não é acumular. É compreender o valor das coisas sem ser dominado por elas. É libertar-se do medo da falta, sem cair na ilusão do excesso. É viver com propósito e não apenas com lucro. Muitos acreditam que educação financeira começa com planilhas, números e investimentos. Mas a verdadeira educação financeira começa com alfabetização emocional e espiritual. Começa quando você olha para o dinheiro não como algo que precisa controlar, mas como uma energia que reflete o estado do seu coração. Se dentro de você há desordem, o dinheiro virá e mostrará essa desordem. Se há clareza, ele virá e ampliará a clareza. O dinheiro não muda ninguém, apenas revela quem você é quando tem poder de escolha. Hoje, talvez o convite mais profundo seja o de silenciar. Antes de querer ter, pergunte-se: por que quero ter? O que busco compensar através da abundância? Estou tentando comprar segurança ou expressar propósito? Estou tentando provar meu valor ou viver meu valor?
Essas perguntas não são simples, mas são libertadoras. Porque quando a mente entende o valor, o dinheiro deixa de ser uma ameaça. E quando o coração entende o propósito, o ter se torna uma extensão natural do ser. Este é o ponto de partida. Aqui começa a transformação. Não uma transformação de fora para dentro, mas de dentro para fora. Pois toda a prosperidade verdadeira nasce primeiro no silêncio. É ali, entre um pensamento e outro, que você percebe. O dinheiro nunca foi o problema. O problema sempre foi o significado que você deu a ele. E quando esse significado muda, tudo muda. Então, antes de seguir, permita-se respirar fundo. Sinta o corpo relaxar. Traga a mente para este momento. O que você vai ouvir ao longo desta jornada não é sobre dinheiro, é sobre consciência, é sobre reconciliação, é sobre lembrar que prosperar não é um destino, mas um reflexo do quanto você já está em paz com o que tem e com o que ainda está por vir. Quando o coração se abre para compreender, o fluxo retorna, o dinheiro volta a circular e a vida volta a se expandir, porque o universo responde não ao que você pede, mas ao que você sente ser digno de receber. Se você entendeu até aqui, escreva nos comentários. Eu abraço toda a prosperidade e me liberto de toda a amargura. E leia também o que outros escreveram. Talvez encontre nas palavras deles o espelho exato do que o seu coração precisava ouvir. Agora, siga comigo, porque a partir deste ponto, vamos mergulhar mais fundo. Vamos compreender as raízes invisíveis da escassez e como curá-las. Vamos aprender a enriquecer, não apenas no bolso, mas na alma. Há uma angústia silenciosa que habita muitos corações. O medo da falta. Ele não grita, mas dita decisões. Está por trás de quase todas as corridas apressadas, das escolhas impacientes, das noites mal dormidas. Esse medo nasce de uma ferida antiga, a lembrança de quando não havia o suficiente. O medo de reviver essa escassez faz com que muitos vivam tentando se proteger do passado, em vez de construir o futuro. Prosperar exige coragem, mas antes disso, exige cura. Há pessoas que passam a vida trabalhando incansavelmente, mas nunca se sentem seguras. Ganham, acumulam, planejam, mas dentro delas, algo ainda sussurra: e se acabar? Esse "e se" é o veneno da mente carente. É a voz que impede o descanso, que desconfia do sucesso, que transforma cada conquista em alerta. A mente ferida pela escassez não consegue usufruir do que tem, porque vive se preparando para perder. E o que é mais trágico, o medo de faltar cria, por si só, a falta. A psicologia e a neurociência já compreenderam que o medo excessivo altera o modo como tomamos decisões. Quando o cérebro está em alerta, ele ativa regiões ligadas à sobrevivência e bloqueia a parte racional que pensa no longo prazo. É como se cada pensamento passasse a ser filtrado por um único instinto, o de não perder. E nessa tentativa de se proteger, a pessoa acaba se sabotando. Compra por impulso para aliviar a ansiedade. Desiste de oportunidades por medo de errar. Aceita menos do que merece, porque não acredita que pode receber mais. Mas o medo da falta não é apenas econômico. É emocional. É o medo de não ser cuidado, de não ser digno, de não ser sustentado pela vida. Por isso, curar o medo da falta é um ato espiritual. É olhar para dentro e dizer: eu já estive sem e mesmo assim sobrevivi. Eu já perdi e mesmo assim segui. É entender que a segurança que você procura fora só floresce quando você a constrói dentro. A alma que confia prospera. Não porque ignora os riscos, mas porque não permite que o medo guie suas escolhas. Quando você se move por fé e não por escassez, as decisões mudam de tom. A pressa se transforma em paciência. A desconfiança se transforma em estratégia. O desespero se transforma em presença. Prosperar não é correr atrás do dinheiro, é deixar de correr do medo. Marco Aurélio dizia que a alma é tingida pela cor dos seus pensamentos. Uma mente pintada de escassez cria uma realidade onde tudo parece faltar. Uma mente pintada de abundância, ao contrário,
Enxerga possibilidades onde antes havia desespero. E não se trata de otimismo ingênuo, mas de lucidez. A lucidez de perceber que a falta não é o fim, é apenas uma lembrança que pede para ser compreendida. Para quem cresceu vendo o dinheiro como algo escasso, falar de prosperidade pode parecer uma heresia, mas é precisamente nessas mentes, condicionadas pelo medo, que a abundância precisa nascer. Porque enquanto o medo governar, a pessoa não cria, apenas repete. Não constrói, apenas tenta se defender. E defender-se demais é a forma mais sutil de se impedir de crescer. O primeiro passo para enriquecer é reconhecer que o medo da falta é uma ilusão antiga, uma história que já não serve mais. O dinheiro não é um antídoto para o medo, é o espelho que mostra o quanto ele ainda vive dentro de você. Se o dinheiro te deixa ansioso, não é porque ele é instável, mas porque ainda há partes suas que não confiam na vida. Por isso, antes de acumular, respire, observe, escute o que esse medo quer dizer. Ele não veio te punir, veio te alertar de que há algo em você que ainda não acredita que pode sustentar-se. Quando esse medo é acolhido, ele se dissolve. E quando ele se dissolve, a prosperidade deixa de ser fuga e se torna expressão natural. A partir desse ponto, o dinheiro deixa de ser uma busca desesperada e se torna um reflexo da sua serenidade interior. Porque quem já curou o medo de faltar, descobre que a verdadeira riqueza não está em ter sempre mais, mas em viver sem a constante sensação de estar em perigo. E talvez seja exatamente aqui, nesse ponto de entrega e consciência, que a verdadeira prosperidade começa. No instante em que você percebe que não é o dinheiro que garante a sua segurança, mas o seu estado interior. A abundância sempre esteve à sua volta. O que faltava era apenas a coragem de confiar. Vivemos em uma era em que a vida dos outros está ao alcance de um toque. Em poucos segundos, é possível ver o que alguém comprou, conquistou ou aparenta ser. E silenciosamente começa o julgamento interno. Por que eu ainda não cheguei lá? A comparação, que antes era um simples reflexo do convívio social, se tornou uma prisão psicológica. Porque toda vez que você se compara, algo dentro de você se distancia da própria essência. O valor pessoal deixa de nascer da consciência e passa a depender da aprovação. O problema da comparação é que ela nunca termina. Hoje, você se compara com quem tem mais amanhã, com quem parece mais feliz depois, com quem parece mais em paz. É uma corrida sem linha de chegada. A mente viciada em comparação vive dopaminada, intoxicada por pequenas doses de inferioridade e desejo. É uma fome que não se sacia, porque não se trata de querer o que o outro tem, mas de tentar suprir uma carência de identidade. A sabedoria bíblica já alertava: não cobices. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Este mandamento não é apenas moral, é psicológico. Ele protege o coração do veneno da comparação. Porque quando você cobiça, está dizendo ao universo que o que tem não é suficiente. E quando você vibra nessa escassez, tudo o que possui perde valor. O olhar que inveja é o mesmo olhar que enfraquece o próprio poder de criar. A comparação distorce a percepção de realidade. A pessoa começa a ver a vida dos outros como um espelho do que lhe falta, e não como um reflexo de possibilidades. Cada vez que você compara, a mente cria uma hierarquia invisível. Alguém é melhor, alguém é pior, alguém merece mais, alguém merece menos. Essa é a raiz de muita dor moderna. Viver tentando provar que tem valor, quando o valor nunca deveria estar em disputa. Sêneca dizia que quem vive segundo a natureza nunca é pobre, quem vive segundo a opinião nunca é rico. A comparação é a prisão da opinião. Ela te afasta da natureza da sua própria vida. Enquanto observa o outro florescer, você esquece de cuidar do seu próprio solo. É por isso que muitos sentem-se cansados mesmo quando têm tudo, porque não estão vivendo sua própria verdade, estão tentando viver a versão idealizada que viram em outro. A libertação vem quando você entende que o sucesso do outro não é uma ameaça, é um lembrete. Um lembrete de que o mundo é fértil
que o campo é vasto e que a colheita é pessoal. A prosperidade não é uma corrida, é uma jornada interior. Quando você para de medir a sua vida pela régua do outro, descobre algo precioso, que a paz é o único sucesso que nunca depende de comparação. Há pessoas que alcançam o que muitos chamam de sucesso, mas em vez de sentirem leveza, sentem um peso silencioso. Conseguem o dinheiro, mas perdem o sentido. A casa aumenta, mas a alma encolhe. O coração começa a perceber que a conquista sem direção é como um barco sem bússola. Pode até se mover, mas não sabe para onde vai. A ausência de propósito transforma a riqueza em fardo, porque o dinheiro sem significado se torna apenas um lembrete constante de um vazio não resolvido. A busca cega por acumular cria uma sensação de urgência que nunca se satisfaz. A pessoa acredita que ao chegar a determinado número, sentirá paz. Mas o número muda e o vazio continua. O problema não é o dinheiro, é a falta de coerência entre o que se tem e o que se é. Quando o propósito está ausente, o dinheiro não serve, apenas ocupa. Ele se transforma em um substituto daquilo que não foi vivido plenamente. O amor, a conexão, a paz interior. O vazio pós-conquista é um dos sintomas mais comuns da alma moderna. Trabalhamos duro, nos esforçamos, planejamos, e quando finalmente chegamos lá, o silêncio é ensurdecedor. É nesse silêncio que muitos percebem que a verdadeira riqueza nunca foi o acúmulo, mas o alinhamento. Quando o que você faz tem um porquê. Quando o que você conquista alimenta algo maior do que o próprio ego. A abundância sem direção é como um rio que transborda e destrói o que deveria nutrir. Na sabedoria antiga, tanto nas escrituras quanto na filosofia, o propósito sempre foi o eixo da prosperidade. O livro de Provérbios ensina que, sem visão, o povo perece. Isso significa que a ausência de propósito corrói não apenas o espírito, mas também o discernimento. O homem que perde o porquê do seu trabalho perde também o sentido da sua alegria. E sem alegria, o dinheiro pesa. Pesa como uma armadura dourada que protege, mas aprisiona. O propósito não é uma meta distante. É o modo como você se relaciona com aquilo que faz. É a consciência de que o dinheiro que chega até você também pode servir. Servir à vida, à família, ao crescimento, à transformação. Quando o dinheiro é guiado pelo propósito, ele flui em paz. Quando ele é guiado pelo ego, ele exige sacrifício constante. E nenhum valor material compensa a exaustão espiritual de uma vida sem sentido. Por isso, prosperar verdadeiramente é integrar. É unir a busca pelo sustento com a busca pela essência. É permitir que o dinheiro se torne expressão do seu propósito e não substituto dele. Quando isso acontece, o peso se dissolve. O que antes era obrigação se transforma em serviço, e a riqueza deixa de ser fardo, passa a ser fruto natural de uma alma que encontrou direção. Há uma crença silenciosa, herdada de séculos de culpa coletiva, que diz que o dinheiro é algo impuro. Muitos não a reconhecem conscientemente, mas ela se manifesta nas pequenas reações. O desconforto ao receber, a vergonha de prosperar, o medo de ser julgado por ter. Essa crença nasce da distorção de valores espirituais, que confundiram humildade com pobreza, simplicidade com limitação e fé com renúncia. Assim, criou-se uma ferida. Desejar mais passou a significar trair algo sagrado. Essa ideia de que o dinheiro é sujo moldou gerações. Ela foi passada nas conversas de família, nos sermões mal interpretados, nas frases que diziam "o dinheiro muda as pessoas" ou "rico não entra no reino dos céus". Sem perceber, muitos associaram prosperidade à corrupção, lucro à exploração e abundância à perda da pureza. O resultado é um ciclo inconsciente de autossabotagem. A pessoa trabalha, mas sem permitir-se realmente prosperar. Quando o sucesso chega, surge a culpa, como se estivesse traindo um princípio de bondade. Mas o dinheiro, em sua essência, é neutro. Ele apenas amplia a intenção de quem o possui.
Se o coração é generoso, o dinheiro amplia a generosidade. Se o coração é egoísta, o dinheiro amplia o egoísmo. Portanto, o problema nunca foi o dinheiro, mas o nível de consciência de quem o administra. Dizer que o dinheiro é sujo é como dizer que a água é culpada pela lama. O dinheiro apenas flui por onde o caráter o conduz. As distorções espirituais criaram um paradoxo doloroso. Pessoas boas, éticas e sensíveis, que poderiam fazer o bem em larga escala, permanecem limitadas por culpa e medo de prosperar. Enquanto isso, os que não têm tais bloqueios seguem acumulando e influenciando o mundo. Essa inversão é o que mantém o desequilíbrio coletivo. A luz não pode iluminar se tem medo de brilhar. Prosperar com propósito é, portanto, um ato de coragem espiritual. Sêneca dizia que nada é vil a menos que o pensamento o torne assim. A pureza não está na ausência de dinheiro, mas na presença de consciência. Quando você entende que o dinheiro é apenas uma ferramenta, a vergonha se dissolve. O dinheiro não é um fim, é um meio. Ele é o campo onde a intenção se manifesta. Se sua intenção é justa, próspera e altruísta, o dinheiro é parte da sua missão, não uma mancha sobre ela. Curar a crença de que o dinheiro é sujo é libertar-se para servir melhor. É permitir-se prosperar sem medo de ser mal interpretado. É entender que quanto mais você cresce, mais pode contribuir. A verdadeira humildade não está em negar a prosperidade, mas em saber usá-la para gerar abundância ao redor. Quando a consciência se eleva, o dinheiro deixa de ser tabu e volta ao seu papel original. Um fluxo de energia que expande o bem quando passa por mãos sábias. Há um mecanismo quase invisível que mantém tantas pessoas presas à mesma repetição. Quanto mais medo se tem de perder, mais a vida parece tirar. É um ciclo emocional que começa com insegurança, passa pela ansiedade e termina em escassez real. A mente, dominada pelo medo, acredita que está se protegendo, mas na verdade está fechando as portas pelas quais a prosperidade poderia entrar. O medo é uma forma de oração às avessas. Ele foca exatamente no que você não quer, e o universo obediente responde a essa frequência. A neurociência confirma o que a sabedoria antiga já intuía. O medo altera o modo como enxergamos o mundo. Quando o cérebro entra em estado de alerta, o córtex pré-frontal, responsável por decisões equilibradas, se desativa. É como tentar dirigir um carro em alta velocidade com os olhos parcialmente vendados. O medo da perda reduz a capacidade de raciocinar, bloqueia a criatividade e estimula comportamentos impulsivos. A pessoa passa a reagir e não mais a escolher, e nessas reações perde o que mais tenta proteger. No campo espiritual, o medo é a ausência de fé. É a crença de que não há sustento, que algo pode faltar. Mas a vida nunca retira o que é essencial, apenas o que já não serve ao crescimento. Quando o medo domina, o fluxo de troca, dar e receber, se desequilibra. A pessoa segura demais, e o dinheiro, energia por natureza, deixa de circular. Tudo que é retido em excesso apodrece. Tudo que é compartilhado com sabedoria se renova. O medo de perder nasce, muitas vezes, de experiências antigas de carência. Uma infância marcada pela falta, um trauma financeiro, uma demissão inesperada. Esses episódios deixam marcas profundas e, sem perceber, o adulto passa a viver tentando se proteger do passado. Mas o passado não precisa ser protegido, precisa ser curado. O dinheiro, então, torna-se um campo de repetição. A cada ganho, o inconsciente teme que tudo se repita. E como o inconsciente cria o que acredita, o ciclo se perpetua. Sêneca escreveu: "O que tememos é mais pesado do que o que realmente acontece." Essa frase revela uma verdade atemporal. O sofrimento nasce mais do pensamento do que do fato. Enquanto a mente imagina perdas, o corpo vive em estado de luta ou fuga. Não há clareza, não há paz, não há prosperidade que floresça num terreno dominado pelo pavor. Prosperar é, antes de tudo, aprender a confiar. Confiar que a vida é generosa, que o fluxo é constante e que nada precisa ser forçado quando há presença interior. Romper o ciclo da escassez não é acumular mais, é soltar o medo de perder.
é perceber que o dinheiro não se vai, apenas muda de forma. Que o que hoje sai, amanhã retorna multiplicado, quando há gratidão e propósito. Quando o medo se dissolve, a mente se abre, o corpo relaxa, a intuição desperta. E nesse estado, o que parecia impossível começa a fluir com naturalidade. A abundância, afinal, sempre esteve à espera da confiança. Havia um homem que começou do nada, trabalhava duro, sonhava alto e acreditava que o sucesso seria a prova final de que ele havia vencido a vida. Durante anos, construiu uma empresa sólida, multiplicou seus ganhos e tornou-se referência no seu ramo. Mas junto com o crescimento, cresceu também algo invisível: o orgulho. Ele começou a confundir o valor do que fazia com o valor de quem era. O dinheiro se tornou o espelho onde o ego se admirava, até que um dia o reflexo se quebrou. Quando vieram as dificuldades, ele não soube ouvir. Ignorou conselhos, insistiu em decisões arriscadas, acreditou que nada poderia abalá-lo. E quando tudo desmoronou, o silêncio o encontrou. A empresa faliu, os amigos se afastaram e o que restou foi apenas o homem diante de si mesmo. No início, ele sentiu raiva do mundo, dos sócios, das circunstâncias. Mas com o tempo, percebeu que a falência não havia sido apenas financeira, havia sido emocional, moral e espiritual. No vazio da perda, ele descobriu o que nunca havia aprendido no auge: que o dinheiro não muda quem somos, apenas amplifica o que já estava oculto. A arrogância que o impedia de ouvir era a mesma que o fez prosperar sem equilíbrio. Quando o dinheiro se foi, o espelho do ego se partiu, e o que surgiu foi o rosto de um homem simples, cansado, mas finalmente honesto. Pela primeira vez, ele pôde ver a si mesmo sem o brilho do sucesso ofuscando a verdade. A ruína o obrigou a enxergar que o verdadeiro poder não estava em ter razão, mas em saber aprender. Que a riqueza que permanece é aquela construída sobre humildade. E que o fracasso, quando acolhido com consciência, se transforma em um professor. Foi nesse ponto que ele começou a reconstruir, não o negócio, mas a si mesmo. Reaprendeu o valor do silêncio, da escuta, do tempo. Aprendeu que o dinheiro volta, mas o respeito próprio, quando perdido, exige reconciliação interior. Essa história é mais comum do que parece. Muitos vivem a mesma falência disfarçada de sucesso. Mantêm aparência, status, conquistas, mas por dentro se sentem vazios. Porque a prosperidade sem autodomínio é uma casa sem alicerce. Pode parecer firme, mas desmorona na primeira tempestade. O ego quer provar valor, a alma apenas expressá-lo. O ego acumula para se sentir grande, a alma compartilha para se sentir livre. No fim, aquele homem entendeu que perder foi o maior presente, porque só no chão ele pôde sentir o que o topo nunca lhe mostrou: a diferença entre poder e propósito. O dinheiro voltaria, e de fato voltou, mas agora com outro significado. Ele não buscava mais admiração, buscava paz. E a paz, essa sim, é o verdadeiro luxo de quem aprendeu a se conhecer. No antigo livro de Provérbios, há uma sabedoria que permanece viva mesmo após séculos. Na casa do sábio há tesouro precioso e azeite, mas o insensato tudo desperdiça. Provérbios capítulo 21, versículo 20. Essa frase aparentemente simples carrega uma profundidade que poucos percebem. Ela não fala apenas de bens materiais, mas da postura interior de quem administra a própria vida com consciência. O sábio acumula porque entende o valor da paciência. O insensato desperdiça porque confunde pressa com prosperidade. A prudência, no contexto bíblico e filosófico, não é medo, é maturidade. É a capacidade de observar o momento certo de agir, o momento certo de esperar e o momento certo de parar. O prudente entende que o dinheiro não deve ser servo da emoção, mas extensão da razão equilibrada. Ele sabe que cada decisão financeira é, antes de tudo, um ato espiritual, porque revela o quanto domina ou é dominado por suas próprias paixões. O insensato, movido pela ansiedade, confunde movimento com progresso e termina exausto, sem frutos reais. A paciência estratégica de que Provérbios fala é o oposto da impulsividade moderna.
Vivemos uma era de resultados imediatos, de ganhos instantâneos, de promessas rápidas de enriquecimento. Mas toda riqueza verdadeira é fruto de tempo e consistência. O agricultor não planta pela pressa de colher, planta pela fé de que o processo o sustentará. Assim também é o sábio com seus recursos. Ele investe, espera e confia. Ele entende que o crescimento financeiro saudável é reflexo da harmonia interior, não do acaso. A sabedoria de Provérbios também ensina que o insensato tudo desperdiça. E o desperdício não é apenas material. Muitos desperdiçam energia, foco, talentos e oportunidades, movidos por desejos que não passam pelo crivo da razão. O desperdício nasce da desatenção. O sábio observa antes de agir, porque sabe que toda escolha errada custa caro, não apenas no bolso, mas na alma. A falta de prudência, muitas vezes, empobrece mais do que a falta de dinheiro. Ser prudente não significa ser avarento. A prudência não é contenção por medo, mas direção por consciência. Há uma diferença sutil entre economizar por sabedoria e reter por escassez. O prudente guarda porque compreende o ciclo da abundância. Ele sabe que aquilo que é bem cuidado se multiplica. O insensato acumula sem critério, gasta sem reflexão e acaba vivendo em desequilíbrio constante, alternando entre o excesso e a falta. Investir, sob a luz da sabedoria antiga, é um ato de fé em ação. É confiar que o que foi plantado com inteligência dará fruto no tempo certo. E mais importante, é investir também em si mesmo, na mente, no caráter, na serenidade. Porque, como ensina Provérbios, o verdadeiro tesouro não está apenas na casa do sábio, mas dentro dele. Sua mente é o cofre, sua disciplina é o ouro, sua paciência é o azeite que mantém a lâmpada acesa mesmo nas noites mais longas. Há um paradoxo profundo escondido em muitos corações: o desejo de prosperar e o medo de receber. Pessoas rezam, visualizam, estudam, trabalham, mas quando a prosperidade começa a se aproximar, algo dentro delas recua. Surge a culpa, a dúvida, o desconforto. É como se uma parte da alma dissesse, eu quero, e outra, em silêncio, murmurasse, eu não mereço. Esse conflito interior é o que faz muitos perderem oportunidades, sabotarem conquistas e transformarem o sucesso em ansiedade. A sensação de culpa ao prosperar é mais comum do que se imagina. Ela nasce de histórias antigas, de frases ouvidas na infância, de crenças familiares, de visões distorcidas sobre humildade e valor. Quem cresceu ouvindo que dinheiro é motivo de discórdia, ou que gente boa não se importa com isso, tende a sentir-se culpado quando começa a ganhar mais. É como se a abundância viesse acompanhada de uma sombra moral, e o cérebro, condicionado por essas memórias, rejeita o que acredita ser perigoso. A neurociência mostra que o cérebro humano é fiel às suas crenças, mesmo quando elas prejudicam. Quando uma pessoa acredita que não merece algo, ela inconscientemente cria comportamentos que confirmam essa crença. A mente não busca o que deseja, busca o que reconhece. É por isso que prosperar é, acima de tudo, um treino de merecimento. Enquanto o merecimento não é curado, o dinheiro chega, mas não fica, porque o inconsciente devolve o que não se sente digno de manter. O merecimento não é arrogância, é reconhecimento. É a consciência tranquila de que receber não tira nada de ninguém, mas confirma a lei natural do fluxo. Dar e receber são faces da mesma moeda. Quem só sabe dar, desequilibra o ciclo e enfraquece a si mesmo. Quem aprende a receber fortalece o fluxo da vida. A abundância não se manifesta para quem se culpa, mas para quem se permite ser canal de prosperidade. O dinheiro precisa de espaço emocional para permanecer. E esse espaço se abre quando o coração aprende a aceitar sem vergonha. Há uma passagem no Evangelho que ensina: pedi e recebereis. A maioria das pessoas pede, mas poucas realmente se preparam para receber. Receber exige humildade, não orgulho. Exige a maturidade de quem entende que a abundância não é prêmio, é consequência natural de estar em alinhamento com o propósito. Quando o pedido nasce da escassez,
a resposta não encontra lugar para pousar. Quando nasce da consciência, o universo responde. Prosperar, portanto, não é acumular. É sustentar o que se recebe com presença e gratidão. É permitir que o dinheiro se torne expressão da generosidade e não um fardo carregado por culpa. Quem aprende a receber descobre um segredo profundo. A prosperidade não vem para te afastar da alma, vem para expandi-la. Quando o coração entende isso, o fluxo se estabiliza. E o que antes parecia distante se torna natural, porque o verdadeiro merecimento não é conquistado, é lembrado. Há uma ilusão que muitos confundem com sabedoria: o controle. Vivemos tempos em que planejar é visto como virtude absoluta e, de fato, há mérito em se organizar. Mas existe uma fronteira delicada entre o planejamento que liberta e o controle que aprisiona. O primeiro nasce da confiança, o segundo nasce do medo. E é por isso que muitas pessoas, mesmo com planilhas impecáveis e metas claras, continuam se sentindo inseguras, tensas, incapazes de relaxar diante da vida. O controle excessivo não é prudência, é ansiedade com roupa de eficiência. A mente que tenta controlar tudo revela uma desconfiança profunda na própria capacidade de lidar com o imprevisto. É como se dissesse, em silêncio: se eu não dominar cada detalhe, algo ruim vai acontecer. Esse pensamento não é racional, é emocional. Ele vem de antigas experiências de instabilidade, onde a pessoa precisou se antecipar para sobreviver. Agora, mesmo em tempos de abundância, o corpo ainda reage como se estivesse em perigo. E o planejamento financeiro, que deveria ser uma ferramenta, torna-se uma armadura. A ansiedade pelo futuro é a mesma emoção que sabota o presente. Quanto mais se tenta garantir a segurança absoluta, mais distante se fica da serenidade. Porque a vida, em sua natureza, não pode ser totalmente prevista. Sempre haverá variações, surpresas, mudanças de rota. O sábio entende isso e administra, mas não se aprisiona. O ansioso tenta eliminar qualquer risco e, nesse esforço, elimina também o prazer de viver. O medo de perder substitui o gosto de usufruir. Sêneca dizia: nada é mais miserável do que aquele que nunca se contenta. Essa frase se aplica perfeitamente à mente controladora. Ela busca tanto a estabilidade que nunca a encontra, porque o controle é um poço sem fundo. Quanto mais se tem, mais se teme perder. O excesso de controle é a manifestação sutil da desconfiança na vida. Aquele que confia, planeja e deixa espaço para o imprevisto. Aquele que teme, planeja e se encolhe dentro de suas próprias previsões. Planejar é sábio quando nasce da clareza, mas quando nasce do medo, torna-se o oposto do que pretende. Em vez de trazer segurança, traz inquietação. A pessoa revisa contas, confere números, refaz orçamentos, mas nunca se sente pronta. E a prosperidade verdadeira não floresce onde há tensão. O dinheiro precisa de espaço para circular e o controle constante o sufoca. A energia financeira é movimento. Tudo o que se tenta conter em excesso perde o brilho, o ritmo, o fluxo. Por isso, a vida equilibrada não é a vida controlada, mas a vida em harmonia. Há sabedoria em planejar e leveza em confiar. Quando a mente entende que a segurança não está no controle, mas na presença, o medo se dissolve e o planejamento deixa de ser uma prisão para se tornar um instrumento de expansão. É nesse ponto que o dinheiro deixa de ser uma tentativa de proteção e passa a ser uma expressão de liberdade. O controle, então, se transforma em confiança e a prosperidade, enfim, encontra repouso. Há uma imagem antiga, mas sempre nova, que fala mais sobre prosperidade do que qualquer manual financeiro: a do semeador. Ele sai a lançar suas sementes. Algumas caem em pedras, outras entre espinhos, outras em terra fértil. A colheita não depende apenas da semente, mas do solo que a recebe. Assim também é com o dinheiro. O dinheiro é a semente, mas o solo é o caráter. Onde há medo, ele não cria raízes. Onde há ganância, ele apodrece. Onde há equilíbrio, ele floresce com naturalidade. Cada pessoa cultiva um solo interior.
É nesse terreno emocional que o dinheiro se manifesta. Um coração endurecido, tomado por ressentimentos, invejas e desconfianças, não sustenta prosperidade. Porque o dinheiro exige confiança, e confiança é fé em ação. Quando o coração está cheio de mágoa, ele se fecha. E um coração fechado não acolhe nada, nem amor, nem oportunidades, nem abundância. Por isso, a prosperidade é, antes de tudo, um trabalho de jardinagem interior. Há um versículo que diz: "O que semeia com lágrimas colherá com alegria." Salmos capítulo 126, versículo 5. A sabedoria dessa frase está no reconhecimento do processo. Nem toda semente germina imediatamente. Há períodos de espera, silêncio e aparente esterilidade. E é justamente nesse tempo que a fé é provada. O agricultor não desiste do campo porque não viu frutos no dia seguinte. Ele sabe que o invisível trabalha a seu favor. Assim também é o ser humano diante do dinheiro. Quem planta com paciência, colhe com paz. Muitos, porém, confundem pressa com produtividade. Querem resultados sem maturação, colheitas sem raízes. Esquecem que o solo precisa de tempo para se reconstituir e o coração de tempo para se curar. Prosperar não é apenas ganhar mais, é aprender a esperar o momento certo da colheita. Quando a mente se apressa, ela arranca a semente ainda verde e perde o fruto. O tempo não é inimigo da prosperidade, é seu guardião. O solo fértil é aquele que foi arado pelo autoconhecimento. A dor, a perda e as frustrações, quando acolhidas, tornam-se adubo. É a alma que chorou que mais entende o valor da colheita. O dinheiro que nasce dessa consciência é diferente. Ele vem sem culpa, sem pressa, sem arrogância. Ele vem para servir, não para dominar. Quando o solo é puro, até pouco se torna suficiente. Quando o solo é corrompido, nem muito basta. A verdadeira sabedoria financeira é esta: cultivar o solo interno com a mesma dedicação com que se busca oportunidades externas. Quem cuida do coração, naturalmente atrai bons frutos, porque o dinheiro, assim como a vida, não responde ao desespero, mas à harmonia. O semeador que confia no processo dorme tranquilo. Ele sabe que o que foi plantado com consciência jamais se perde. E é nessa serenidade que o milagre silencioso da prosperidade acontece. Há um mistério na vida que desafia a lógica e surpreende quem o vivencia. Quanto mais se dá, mais se tem. Para a mente acostumada ao cálculo, isso parece absurdo. Mas no campo invisível da consciência, essa é uma das leis mais exatas que existem. A generosidade é o movimento natural da abundância. Quem dá mantém o fluxo ativo. Quem retém por medo, o interrompe. Dar não é perder, é permitir que a energia circule e, ao circular, retorne. A ciência moderna já começa a confirmar o que os mestres antigos sempre ensinaram. Estudos em neurociência mostram que o ato de doar ativa o sistema de recompensa do cérebro, liberando dopamina e serotonina, substâncias ligadas à alegria e ao bem-estar. Em outras palavras, dar gera prazer biológico. Mas esse prazer não é apenas físico, é também espiritual. Ele cria um estado mental de abundância, um sentimento íntimo de que há o suficiente para compartilhar. E é esse sentimento que atrai mais do que qualquer técnica financeira. Espiritualmente, a generosidade reposiciona o coração no lugar certo, porque quem doa afirma silenciosamente: "Eu confio na vida." A escassez diz: "Se eu der, vai faltar." A abundância responde: "Se eu der, vai fluir." É por isso que dar é o ato mais inteligente financeiramente, não por mágica, mas por coerência. O universo trabalha com fluxo, não com acúmulo. O que não circula, estagna. O que não se move, morre. E o dinheiro, como toda energia vital, precisa respirar. Há uma diferença entre dar para receber e dar porque se é pleno. O primeiro ainda nasce do medo, o segundo, da confiança. O dar verdadeiro não é transação, é expressão. É a alma dizendo: "Tenho o suficiente para dividir." E quando essa vibração é genuína, o retorno vem, às vezes em dinheiro, às vezes em oportunidades, às vezes em paz.
A vida encontra maneiras de multiplicar aquilo que é compartilhado com o coração aberto. No entanto, muitos confundem generosidade com descontrole. Dar não é desperdiçar, é discernir. O sábio doa o que expande, o impulsivo doa o que o enfraquece. A generosidade consciente não nasce da culpa, mas da lucidez. É o gesto que fortalece quem dá e quem recebe. É o ato de quem entende que riqueza não é ter muito, é estar em posição de servir. E servir não empobrece, eleva. Dar é, no fim, o modo mais sábio de lembrar que o dinheiro não é dono, é mensageiro. Ele vem e vai, levando consigo intenções, histórias e propósitos. Quando passa por mãos generosas, ele se purifica e volta multiplicado, porque a verdadeira riqueza não é o que se guarda, mas o que se faz circular com amor. Nesse paradoxo está a chave. Quem segura demais, perde. Quem confia e compartilha, nunca fica sem. Sêneca, em sua sabedoria serena e firme, escreveu: "Pobre não é o que tem pouco, mas o que deseja mais." Essa frase, que atravessou os séculos, permanece como um espelho para o coração moderno. Vivemos num tempo em que o desejo é constante e o contentamento raro. Nunca se teve tanto acesso e, ainda assim, nunca se sentiu tanta falta. O verdadeiro luxo, dizia Sêneca, não está nas posses, mas na alma livre. Aquele que domina seus desejos é verdadeiramente rico, mesmo que possua pouco. Aquele que é dominado por eles é prisioneiro, mesmo que tenha muito. A liberdade interior é o bem mais caro que existe. E, paradoxalmente, é o único que não se compra. Ela nasce da consciência de que o valor não está nas coisas, mas no modo como nos relacionamos com elas. O dinheiro, quando é visto como senhor, transforma o homem em servo. Mas quando é tratado como instrumento, se torna aliado. O problema nunca foi o ter, mas o se perder dentro do ter. Quando a alma se apega, o dinheiro deixa de servir e passa a governar. A sociedade moderna alimenta o vício de querer sempre mais, não por necessidade, mas por comparação e hábito. É um ciclo de consumo que promete segurança, mas entrega ansiedade. O homem compra para preencher vazios que o dinheiro não foi feito para curar. E cada novo objeto traz um alívio breve, seguido de uma nova carência. O estoicismo chama isso de prisão dos desejos. Uma prisão dourada, confortável, mas ainda assim, prisão. O contentamento, ao contrário do que muitos pensam, não é resignação. É sabedoria ativa. É olhar para o que se tem e ver o suficiente, não porque se desistiu de sonhar, mas porque se aprendeu a reconhecer o valor do agora. Essa paz é rara porque exige autodomínio. Exige dizer basta quando a mente quer mais e dizer gratidão quando o coração ainda busca. A mente que não domina o querer nunca será livre para prosperar, pois viverá escrava da próxima conquista. Sêneca ensinava que o homem sábio é aquele que usa a riqueza sem ser usado por ela. Ele pode possuir, mas não se deixa possuir. Pode investir, mas não se perde nos números. Pode crescer, mas mantém o mesmo silêncio interior. Esse é o luxo que o dinheiro não compra. O de dormir tranquilo, de não precisar provar nada a ninguém, de ser dono do próprio querer. É o luxo de estar em paz. Quando o desejo encontra medida, o dinheiro se torna leve. Ele cumpre sua função natural de sustentar a vida sem aprisionar a alma. A verdadeira prosperidade é silenciosa, estável e discreta. É o estado de quem aprendeu a desfrutar sem se perder, a acumular sem se apegar, a ganhar sem se vangloriar. Esse é o luxo interior que Sêneca tanto defendeu, o de ter tudo, inclusive o suficiente, para não precisar de mais. Durante 7 dias, proponha-se a observar o modo como o dinheiro se move na sua vida. Não se trata de economizar nem de cortar gastos, mas de ver com clareza o vínculo entre emoção e consumo. A cada vez que for comprar algo, seja um café, um presente ou um simples item do mercado, pare por um instante e pergunte-se: o que eu estou realmente buscando com isso? Talvez seja conforto, reconhecimento, alívio ou apenas o hábito de preencher o vazio. Observar é o primeiro passo para libertar-se da repetição inconsciente.
Esse jejum financeiro não é uma renúncia ao dinheiro, mas um convite à consciência. Ele propõe um afastamento momentâneo da automatização para que você veja onde estão as raízes das suas escolhas. O que motiva o seu gasto? É prazer genuíno ou fuga emocional? É necessidade ou medo de faltar? É desejo do coração ou vontade de agradar alguém? Quando essas respostas se tornam visíveis, algo dentro de você se realinha. O dinheiro deixa de ser impulso e volta a ser instrumento. Durante esses 7 dias, cada gasto observado se transforma em espelho. Você perceberá que certas compras não são sobre objetos, mas sobre emoções. Às vezes, compramos para sentir que pertencemos, outras para aliviar o cansaço ou para adiar um confronto interno. Quando essa percepção vem, a necessidade de compensação diminui, e com ela, nasce um tipo de liberdade que o acúmulo nunca trouxe, a liberdade de não precisar comprar para se sentir inteiro. Ao final desse período, algo sutil começa a mudar. A mente, antes dominada pelo impulso, passa a operar com clareza, o olhar se torna mais calmo e o consumo mais consciente. Você não deixa de gastar, passa a gastar com propósito. E o dinheiro, ao ser usado com intenção, ganha um poder multiplicador. O que é aplicado com consciência retorna em paz, e a paz é o maior lucro que existe. Esse exercício revela o elo invisível entre emoção e prosperidade. O dinheiro é o mensageiro das suas crenças mais profundas. Quando você o observa com serenidade, ele te mostra o que dentro de si ainda precisa ser ajustado. A escassez e o desperdício têm a mesma raiz, a desconexão com o próprio sentir. Ao restabelecer essa conexão, o fluxo volta a se equilibrar. Ao término dos 7 dias, você entenderá que não foi o dinheiro que mudou, foi o seu olhar. A clareza substitui o impulso e a consciência transforma o modo como você se relaciona com cada escolha. O jejum financeiro não é uma técnica, é uma prática de presença. Ele não ensina a gastar menos, mas a viver mais desperto, e quando se vive desperto, o dinheiro deixa de ser preocupação e se torna expressão de sabedoria. Chegamos ao ponto mais silencioso e essencial desta jornada. Depois de todas as reflexões, perceba como o dinheiro, em si, nunca foi o vilão, nem o herói da história. Ele sempre foi um espelho, um reflexo da mente, das crenças e da paz interior. A verdadeira riqueza nasce quando o dinheiro deixa de ser um Deus e volta a ser uma ferramenta, quando ele serve ao propósito e não substitui o sentido. Quando você entende que prosperar não é acumular, mas viver em equilíbrio com o fluxo natural da vida. A sabedoria bíblica expressa isso com simplicidade. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Prosperar sem paz não é prosperidade, é prisão. Muitos acumulam valores, mas perdem o sono. Têm lucros, mas perdem o sentido. O dinheiro sem propósito é como um rio sem margens. Ele transborda e destrói o que deveria nutrir. Mas quando a mente se alinha ao coração, o dinheiro se torna extensão da consciência e não substituto dela. Epicteto, o sábio estoico, dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. Essa é a lei mais profunda também para a prosperidade. O dinheiro só serve ao livre. Foi escravo do medo, da culpa ou do desejo, estará sempre aprisionado, ainda que rodeado de abundância. Dominar o dinheiro é dominar a si mesmo. É aprender a não reagir, a não se perder, a não se definir pelo que se tem ou pelo que se falta. Quando essa serenidade é alcançada, a prosperidade deixa de ser uma meta e se torna um estado natural. O dinheiro, no fim, é o espelho da mente. Ele reflete o que você acredita merecer, o quanto confia, o quanto solta. Se você teme, ele foge. Se você confia, ele flui. Se você o respeita, ele se equilibra. A sabedoria antiga já dizia que onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Portanto, se o seu coração estiver em paz, o dinheiro encontrará um lugar sereno para permanecer. Mudar o significado é mudar o destino. Quando você deixa de ver o dinheiro como ameaça e passa a vê-lo como extensão da sua consciência,
a relação se transforma. O medo da falta desaparece, a culpa se dissolve, a pressa perde força. Surge um estado silencioso de confiança, onde o dinheiro não é mais o centro, mas consequência. A prosperidade se torna reflexo da alma em ordem, tranquila, paciente, generosa, lúcida. Assim, a mente que entende o valor nunca teme a falta, porque quem compreende o verdadeiro sentido do ter, sabe que tudo o que é essencial nunca se perde. A abundância é um estado de ser, não de possuir. E quando a alma se alinha com essa verdade, o dinheiro se torna leve, o trabalho ganha sentido e a vida, propósito. Que este entendimento permaneça como uma semente em seu coração. O dinheiro é apenas a sombra da sua luz interior. Quando essa luz se expande, toda a sua realidade se transforma. Se estas palavras tocaram algo em você, escreva nos comentários. Eu compreendo o valor e vivo em paz com a abundância. E permita-se ler também as palavras daqueles que caminham ao seu lado nesta jornada. Talvez nelas você reconheça o eco da sua própria transformação. E lembre-se, para continuar expandindo essa consciência, inscreva-se no canal O Roteiro da Riqueza. Aqui, cada reflexão é um passo de volta ao centro, um lembrete de que prosperar é, antes de tudo, um ato de alma.